Oi, pessoal, aqui é o Juliano, bem-vindos ao canal Viver de Tradução. E hoje eu quero falar sobre interpretação de conferências. Então, o título desse vídeo vai ser Viver de Interpretação. Desde 2016, eu falo aqui para vocês que é possível a gente viver de tradução. Agora, será que é possível também viver de interpretação? Tem algumas pessoas que só gostam de traduzir, tem outras pessoas que só gostam de interpretar, e tem algumas pessoas que fazem as duas coisas, né? E até fazem outras coisas, como, por exemplo, dar aulas ou, sei lá, outras atividades paralelas. Mas o que eu quero dizer para vocês sobre interpretação de conferências, a minha conclusão, até pouco tempo atrás, era que não dava para viver de interpretação. Antes da pandemia, por exemplo, a gente tinha eventos presenciais, onde a gente tinha que estar em cidades, principalmente cidades grandes, onde acontecessem eventos com certa regularidade e, mesmo assim, você teria que ter contatos, teria que ter uma rede profissional muito ampla para você poder ser convidado a eventos constantemente, né? Então, tem casos, inclusive, de pessoas que se mudaram de cidades menores para cidades maiores ou de interiores para capitais, ou até de uma capital para outra capital, para poder realmente ter uma certa demanda de interpretação de conferência. Eu posso até citar aqui o meu amigo Otto Mendonça. Ele se mudou para Brasília em determinado ano, alguns anos atrás, para poder ter mais ofertas de interpretação também. Outras pessoas já ouvi que se mudaram para São Paulo, porque realmente é uma cidade muito grande, tem muitos eventos acontecendo, e por aí vai, né? Isso aí, antes da pandemia, você tinha que realmente fazer uma um certo ambiente ao seu redor, estar em locais adequados, também com uma grande rede de contatos, para poder ser convidado para eventos constantemente e ter demanda, ter trabalho. Eu assisti a algumas palestras do Richard Laver, que é um intérprete, também é dono de uma agência chamada Comunica. Eu fiz um curso dele no Rio de Janeiro, em 2018, durante uma semana, um curso de interpretação chamado HIT. E eu me lembro que um comentário dele lá nesse curso foi que não dava para viver de interpretação, que você tinha que fazer outra coisa, você tinha que ser também um empresário, talvez ter uma empresa, trabalhar com equipamentos, para complementar, porque assim, não daria para só como intérprete, só como freelancer, ter eventos o suficiente para se sustentar, ou pelo menos se sustentar muito, muito bem, né? Claro que dá para você se sustentar, mas teria meses com certa baixa demanda, uma sazonalidade, né, nessa profissão. Então, assim, em alguns meses do ano muito ocupado, outros meses pouco ocupado. Em outra palestra do Richard, já online, durante a pandemia, ele fez uma pesquisa com muitos intérpretes e eu me lembro que ele comentou que um intérprete, assim, que tivesse uma boa demanda, eu não me lembro o valor exato, mas era entre 50 e 70 dias por ano de trabalho. Imagine só, você trabalhar, em média, 60 dias por ano. Eu acho que é uma coisa baixa, eu acho que é pouco para uma pessoa ter, digamos que, considerando aí só dias úteis, sei lá, isso aí poderia representar uns 4 meses de trabalho, talvez, né? Assim, e os outros 8 meses do ano, cadê? Você vai fazer o quê? Você vai interpretar o quê? 6 dias por mês? 7 dias por mês? Isso aí já seria uma demanda muito alta. Então, assim, por alguns comentários como esse, tanto do Richard quanto de outras pessoas, eu tinha concluído que não dava para viver de interpretação exclusivamente disso, né? Apesar de que você pode ter uma boa diária, pode ter talvez mais de um evento por dia, né? Um evento de manhã, outro evento de noite ou de tarde, sei lá. Eu mesmo já interpretei eventos diferentes, um de manhã e um de tarde, isso antes da pandemia. Agora, entrando na pandemia, entrando com interpretação remota, entrando com a clientela internacional, você não precisa mais estar em capitais, em grandes cidades, você pode estar em qualquer lugar. Agora mudou, e a minha opinião também já mudou um pouco nesse sentido.
porque eu mesmo comecei a interpretar em 2016. Né? Fiz um curso em 2012, só comecei a interpretar mesmo em 2016, aumentou em 2017, 2018 foi o ano com maior demanda que eu tive antes da pandemia, mas 2019 baixou, assim, de 2016 até 2019, eu tinha tido entre 15 e 30 dias por ano, no máximo, de interpretação. Isso aí era uma coisa muito baixa, né? Eu não poderia jamais me sustentar com uma demanda como essa, morando em Fortaleza, né, fazendo alguns eventos raramente em outras cidades, como Brasília, Natal e também interior do Ceará. Mas assim, não era uma coisa que me mantinha ocupado muito. Eu vou mostrar aqui para vocês exatamente quanto a interpretação representou na minha renda de 2016 até 2021, 2022. Mas, como eu falei, agora com a pandemia, no ano passado foi o ano que eu mais interpretei em toda a minha vida. E vou mostrar para vocês aqui esse gráfico, então. Vamos lá. Esse gráfico aqui representa uma comparação que eu fiz entre a tradução e a interpretação, para mim, comparando quantos por cento cada uma dessas atividades representou na minha renda naquele ano. Então, em 2016, eu fiz apenas 3 trabalhos de interpretação. Foi o meu primeiro ano realmente como intérprete. Eu já tinha interpretado um evento em 2014, uma reunião em 2009, mas nem conta, sabe? Porque foram coisas muito pontuais. Em 2016, eu considero que eu comecei mesmo, e a tradução representou praticamente 100% da minha renda, a interpretação foi desprezível. Em 2017, a interpretação já começou a ficar mais interessante, mesmo assim, apenas 7% da minha renda, enquanto que a tradução continuava com 93%. Mais um ano se passou e a interpretação começou a ficar mais interessante, né? Representou 15% da minha renda em 2018, mesmo assim, incomparavelmente menor do que a tradução com 85%. Em 2019, a interpretação deu uma recuada, ficou só 6%. 2020 começou a pandemia, todos os eventos desapareceram, né? Eu tinha feito aqui alguns eventos de janeiro até março, e depois disso a interpretação remota ainda não tinha pegado velocidade. Então, em 2020, a interpretação representou apenas 4% da minha renda, imaginem só. Vocês podem ver, então, que de 2016 a 2020, eu jamais poderia dizer que dá para viver de interpretação, porque se eu fosse viver um ano inteiro apenas com 7% da minha renda, ou 15, 6 ou 4, isso aí não é exatamente viver de interpretação. Mas em 2021, com a pandemia já, né, um ano de pandemia, a interpretação remota já tinha se instalado no cenário global, muitos eventos começaram a acontecer, e a interpretação representou 29% da minha renda. Mesmo assim, ainda ficou quase metade, na verdade, menos do que a metade do que a tradução representou, né? 71%. Então, assim, mesmo no ano em que eu mais interpretei, com clientela internacional, ganhando em dólar e em euro, entre 80 e 120 dólares por hora, tá? Mesmo assim, a interpretação não chegou perto da tradução escrita. E agora, em 2022, a gente só tem 3 meses ainda, né? Um pouco cedo até para dizer, mas já está representando 10%. Eu imagino que agora, a partir de março e abril e mais para o segundo semestre, vai ter muito mais eventos e talvez pode chegar no mesmo nível de 2021, representando talvez 30% da minha renda, 30 e poucos por cento. Nessa semana mesmo, agora, praticamente a última semana de março, né, quase, eu tenho 4 eventos, 4 dias na semana. Amanhã eu vou interpretar um evento de 3 horas, quarta-feira eu vou interpretar um casamento, quinta e sexta eu vou interpretar outro evento, 3 horas por dia. Então, assim, essa é a semana que estou começando a interpretar mais frequentemente. Eu interpretei 1 hora em janeiro, teve 2 eventos em fevereiro inteiro, março,
Eu já interpretei algumas coisas e agora, no final de março, está realmente começando a lotar assim, a minha agenda de interpretação. A semana que vem eu tenho mais 2 interpretações, então, assim, está começando a aparecer. Mas, mesmo que seguindo o ritmo de 2021, não vai nem chegar perto da tradução escrita. Então, eu acho que dá para viver de interpretação, mas é muito mais difícil do que viver de tradução. Pessoas que eu conheço que só gostam de interpretar, o Otto Mendonça e a Raquel Ilha, por exemplo. Né? Eles fazem isso e, assim, não sei muito bem como é que eles têm o fluxo deles, né? Claro que eles estão há mais tempo do que eu também na carreira, têm mais contatos e tal, mas eu imagino que eles têm uma rede muito maior, mas eu imagino que talvez não seja comparável ao meu volume de trabalho, juntando tradução e interpretação, porque na tradução a gente tem volume de trabalho o ano inteiro, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Pode ser uma coisa que nunca caia, certo? Eu até mostrei isso em vídeos anteriores, né? Então, pessoal, essa é a mensagem que eu quero dar para vocês. Eu acho que viver de interpretação é muito mais complicado, né? Conforme até pesquisas que eu já mencionei do Richard, entre 50 e 60 dias por ano de trabalho. Mas eu quero dizer aqui para vocês que eu tenho uns números aqui para mostrar. Quanto foi que eu interpretei em 2021? Vamos lá. Em 2021, eu tive 528 projetos no total, juntando tradução e interpretação. Agora, falando só de interpretação, eu tive 32 clientes de interpretação. Eu tive 68 projetos de interpretação, né? Eventos. E esses eventos somaram 285 horas. Né? Então, assim, é isso que eu posso dizer para vocês de 2021, que foi o ano que eu mais interpretei. Né? 32 clientes de interpretação, 68 projetos, 285 horas. Esses 68 projetos foram 13% apenas dos projetos que eu fiz nesse ano, 2021. Então, vocês veem que a interpretação em número de projetos foi 13%. E representou 29% do meu faturamento. Né? Então, como eu já tinha mostrado. Então, pessoal, fica aí as minhas estatísticas. Outras pessoas podem ter outras estatísticas, mas eu que já estou há 14 anos no mercado, já estou interpretando há 6 anos, né? Eu posso dizer que a interpretação está ficando mais forte com a interpretação remota, claro. Agora eu tenho clientes do mundo todo, da Europa, Estados Unidos, Ásia, América do Sul, posso estar em qualquer lugar. Já interpretei aqui em Fortaleza, já interpretei em outras cidades que eu estava viajando, na casa de praia. Então, assim, dá para interpretar remotamente eventos grandes de 2, 3, 4 horas, sem problema. Mas ainda é um mercado muito menor e sempre será menor do que o mercado de tradução. No vídeo anterior eu falei sobre o relatório Nimdz, onde a gente pode ver que 98% das agências do mundo oferecem o serviço de tradução e apenas metade delas oferece o serviço de interpretação. Então, assim, tem o dobro de agências que oferecem tradução comparado às agências que oferecem interpretação. E tem muito mais texto sendo escrito do que evento acontecendo que precisa de interpretação. Então, assim, é difícil você penetrar nesse mercado da interpretação, tem que ter muitos contatos. Eu consegui esses 29% de faturamento com interpretação, tendo 32 clientes, né? Então, assim, tem que ter uma rede muito grande. Mesmo assim, não vai nem chegar aos pés da tradução escrita. Então, se eu tivesse que escolher ou tradução ou interpretação, eu escolheria tradução. Mas que bom que a gente não precisa escolher, então podemos fazer as duas coisas e elas se complementam. E é isso aí. Grande abraço e até mais.